E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, prosseguindo com as nossas resoluções de questões de concursos e atendendo aí a pedidos, tá? Desta vez para o estágio de adaptação de oficiais e engenheiros da aeronáutica para o cargo de engenharia civil, tá? Prova de 2017, questão aí sobre resistência dos materiais. Então vamos à questão. Questão de número 54 é dito o seguinte: a coluna circular apresentada na figura abaixo é feita de concreto armado, contendo 6 vergalhões longitudinais de aço com o mesmo diâmetro. Uma carga P igual a 800 kN é aplicada no centro da coluna, de forma que a parcela de carga transmitida para o concreto é 4 vezes superior à da parcela transmitida aos vergalhões de aço. Sabendo que o módulo de elasticidade do concreto e do aço são respectivamente 29 GPa e 210 GPa, determine o diâmetro dos vergalhões, considerando que os materiais estão em perfeita aderência, tá? A, 28 mm, B, 32 mm, C, 37 mm e D, 55 mm, tá? Então está sendo aplicada ali uma carga numa coluna. Essa coluna é composta por 6 vergalhões, tá? E ele quer saber o seguinte: o diâmetro de cada vergalhão, tá? Ou de apenas um vergalhão. Ele ressaltou, tá, que a parcela da carga que se é admitida ali pelo concreto é 4 vezes superior à parcela que é transmitida aos vergalhões. Então a gente vai ter que levar isso em consideração nos nossos cálculos, tá bom? Então vamos lá para a resolução. Gente, tem uma maneira de você resolver isso mais rápido, tá? Mas também é uma probabilidade de você errar mais rápido também, tá? Então vamos fazer o passo a passo aqui para você entender toda a dinâmica da coisa, tá bom? Então vamos lá? Então olha só, inicialmente vamos separar de maneira organizada todas as informações que nos foram fornecidas, tá? Ele falou o seguinte, ó: número de vergalhões 6, a carga que está sendo aplicada na estrutura 800 kN, tá? Vamos passar para newtons. Lembrando que K é o prefixo para 1000, tá? Então seja 800 vezes 10 ao cubo newtons. Ele falou o seguinte, que a carga do concreto é 4 vezes a carga admitida, né, pelo concreto, é 4 vezes a carga que está sendo admitida ali pelo vergalhão, tá? Ou por cada vergalhão, né? Ou pelos vergalhões ali de aço, tá? O módulo de elasticidade do concreto é 29 GPa. Eu nem vou converter aqui para megapascal, porque você vai ver mais à frente que essas unidades irão se cancelar, tá? Então nem vai ser necessário a gente converter para megapascal, tá? E o módulo de elasticidade do aço, 210 GPa, ele quer saber o diâmetro de cada vergalhão. Então vamos lá? Então eu tenho lá a estrutura, tá? Então está sendo aplicada ali uma carga de 800 mil newtons. Eu tenho ali um diâmetro de 500 milímetros e essa coluna tem uma altura de 3.000 milímetros. Então vamos ver. A condição para que isso aconteça tem que ser o seguinte: a variação no comprimento da estrutura de concreto tem que ser igual à variação do comprimento dos vergalhões, tá? Isso tem que ser igual, tá? Essa é a condição inicial da onde partirá o meu cálculo. Então o que acontece? Lá pela lei de Hooke, né? Eu tenho que a variação do comprimento tem que ser igual à tensão vezes o comprimento inicial dividido pelo módulo de elasticidade. Lembrando que a tensão é força sobre a área, por isso que a fórmula ela possui essa configuração, né? Força vezes o comprimento inicial dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. Sendo assim, a minha fórmula ficará da seguinte maneira: a força
do aço, tá? Esse aço são os vergalhões, tá? A força do aço vezes o comprimento do aço dividido pela área do aço vezes o módulo de elasticidade do aço é igual à força do concreto vezes o comprimento do concreto dividido pela área do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto. Sendo o comprimento dos vergalhões o mesmo comprimento da coluna de concreto, podemos simplificar a nossa equação, ou seja, podemos cancelar tanto o comprimento do aço quanto o comprimento do concreto. E a minha fórmula ficará da seguinte maneira: a força do aço dividido pela área do aço vezes o módulo de elasticidade do aço é igual à força do concreto dividido pela área do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto. Sendo a força do concreto igual a 4 vezes a força do aço, substituindo na equação, teremos que a força do aço dividido pelo módulo de elasticidade do aço vezes o módulo de elasticidade do aço, né? A área do aço vezes o módulo de elasticidade do aço, é igual a 4 vezes a força no aço dividido pela área do aço vezes o módulo do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto, tá? Então precisaremos calcular a área do concreto, né? E a área do concreto justamente vai ser ali a diferença da área da coluna menos a área do aço, tá? Essa vai ser a minha área do concreto. Sabendo que a área de uma seção circular é dada como π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, teremos que a área da coluna, tá? Lembrando que a coluna é justamente o concreto mais os vergalhões, tá? Então, a área da coluna é igual a π vezes 500 ao quadrado dividido por 4. Ou seja, a área da coluna é igual a 196.350 milímetros quadrados. Rearranjando a nossa equação, isolando a variável área do concreto, teremos que esta é igual a 4 vezes a força do aço vezes a área do aço vezes o módulo de elasticidade no aço dividido pela força no aço vezes o módulo de elasticidade do concreto. Podemos simplificar essa equação. Como já sabemos que a área do concreto é igual à área da coluna menos a área do aço, e já descobrimos que a área da coluna, substituindo na equação, teremos que 196.350 menos a área do aço é igual a 4 vezes a força no aço vezes a área no aço vezes 210, dividido pela força no aço vezes 29. Podemos simplificar a força no aço e a nossa equação ficará da seguinte maneira: 196.350 menos a área no aço é igual a 4 vezes a área do aço vezes 210 dividido por 29. Veja que aqui nós podemos simplificar as unidades de gigapascal, por isso que lá no início a gente nem converteu para megapascal, porque daria no mesmo, uma vez que as unidades aqui irão se cancelar. Então 210 dividido por 29. Sendo assim, teremos que 196.350 menos a área no aço é igual a 28,96 vezes a área do aço. Passando a área do aço para o outro lado da equação, teremos que 196.350 é igual a 28,96 vezes a área no aço mais a área no aço, tá? Então a gente tem uma unidade aí na área no aço, ou seja, 196.350 é igual a 29,96 vezes a área no aço. Assim sendo, a área no aço, isolando a variável que nós queremos encontrar, é igual a 196.350 dividido por 29,96. Resolvendo,
essa divisão, iremos encontrar que a área no aço corresponde a 6.553 milímetros quadrados. Lembrando que a área de uma seção circular é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, e como existem 6 vergalhões, temos que dividir essa área por 6, tá? Lembrando que essa área aí corresponde à área dos 6 vergalhões, essa área de 6.553 milímetros quadrados. Então, para descobrirmos o diâmetro de um vergalhão apenas, temos que dividir essa área por 6, ou seja, a área dividido por 6 é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Assim sendo, o diâmetro ao quadrado é igual a 4 vezes a área dividido por 6 vezes π. Logo, o diâmetro é igual a raiz quadrada de 4 vezes a área dividido por 6 vezes π. Ou seja, substituindo os valores, teremos que o diâmetro é igual a 4 vezes 6.553 dividido por 6 vezes π. Teremos aí um diâmetro igual a raiz quadrada de 1.390,58, que corresponde a um diâmetro de 37,29 milímetros. E, observando as alternativas, corresponde à alternativa C, 37 milímetros. Galera, espero ter contribuído aí para os seus estudos. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, é de suma importância que você sinalize para o YouTube. Como? Através do seu like, através dos seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!